Bárbara, depois a gente conversa, então. Vou passar para o próximo, então, tá, professor? Então, agora, a Ludmila Teixeira e a Liliane de Abreu, com o título do trabalho, As Mulheres do Movimento Ele Não, as redes sociais utilizadas como armas a favor da democracia e dos direitos humanos. Meninas, sejam bem-vindas, fiquem à vontade. Quando faltar 5 minutinhos, eu aviso. Ok. Lud, começa você. Desculpa, esqueci de ligar o microfone. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, e vendo também. Vendo também. Eu peço auxílio porque quando a gente está apresentando, a gente não vê, né, vocês, só vê a tela do computador, então qualquer coisa me sinalizem. Liliane, por favor, conta 5 minutos para mim e me avisa 5 minutos para passar a bola para ti. Boa tarde a todas, todos e todes, é um prazer estar aqui com vocês, professora Desirê, professora Amanda, esse projeto maravilhoso, vocês são fera, e é uma felicidade poder estar falando um pouco sobre a nossa experiência, né, as mulheres do movimento Ele Não, as redes sociais utilizadas como armas a favor da democracia e dos direitos humanos, né. Eu e Liliane somos as autoras intelectuais, porém é um trabalho coletivo, né, é um trabalho que representa 2,3 milhões de mulheres nas redes sociais. Sobre mim, eu sou bacharel em comunicação social pela Universidade Católica de Salvador, sou formada em 2005, publicitária, servidora pública do INSS, educadora do Programa de Educação Previdenciária, ativista em direitos humanos, ativista da Anistia Internacional, militante de movimentos sociais, fundadora, né, do grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro, né, o grupo responsável pela criação do movimento Ele Não, e também uma das organizadoras do Levante das Mulheres, né, que fez a campanha Mulheres Derrubam Bolsonaro. A Liliane Abreu, né, minha companheira e amiga, pesquisadora e especialista em comportamento e consumo, professora especialista em neurociência pedagógica, designer especialista em artes visuais e arte terapeuta, bacharelanda em psicologia pela Universidade Paulista de São Paulo, ex-professora de nível técnico, a pós-graduação da Faculdade do Senai, CETICT, Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil, Rio de Janeiro, Brasil, ativista voluntária em projetos sociais de direitos humanos e uma das administradoras do grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro. Quando esse grupo foi criado, o Brasil vivia, né, uma conjuntura política que eu queria só fazer uma pequena lembrança, porque o tempo é curto. Essa é a nossa equipe hoje, né, de administradoras, algumas das nossas partes, né, das nossas membros voluntárias, mulheres, né, que se dispõem a estar lá nas redes sociais fazendo esse trabalho. E a conjuntura política no Brasil, quando o grupo foi criado, a gente pode falar de 2013, 2016 e 2018, né, para ser rápida. 2013, Haddad era o prefeito de São Paulo, PT, tiveram as manifestações totalmente das passagens, né, conhecidos como a Jornada de Julho, houve uma apropriação desse movimento que foi orgânico, que foi legítimo, nasceu do povo, né, através dos movimentos de direita, assim o crescimento do ódio ao PT e o surgimento de frentes de direitas como o MBL, né, o Movimento Brasil Livre, que hoje a gente sabe aí, né, se configura um dos movimentos neofascistas, né, que estão aí no poder do nosso país. 2016, impeachment da presidenta Dilma, antipetismo na Rede Globo, na mídia tradicional, ataques misóginos e machistas, né, contra a presidenta Dilma, movimentos de direita dominando o país, Operação Lava Jato da Polícia Federal sendo utilizada de forma política, né, para principalmente pressionar e punir os adversários, né, da direita, e culminando com um golpe contra a democracia, o impeachment, né, da presidenta. 2018, aí só foi tragédia, né, prisão do ex-presidente Lula, crescimento de Bolsonaro, né, depois dessa prisão, apesar de que nas pesquisas Lula liderava, mas sem Lula, Bolsonaro crescia muito. E essa corrida eleitoral indefinida, o PT demorou para ter um candidato, né, de esquerda, e sem Lula,
Bolsonaro, muito fatalmente, seria eleito ainda em primeiro turno. Aqui a gente tem algumas imagens das manifestações de 2013, vou mostrar aqui as de 2016. O computador não trava. Aqui, 2016, né, do impeachment, o patinho, né, lá da Fiesb, manifestação no Rio de Janeiro, Brasília, a votação, todo aquele clima de austeridade contra a presidenta, e a gente via que tinha muito de machismo, de misoginia, né, exatamente esse processo político. E 2018, nossa, meu computador está travando aqui. 2018, manifestações a favor de Sérgio Moro, prisão do ex-presidente Lula, a convenção do PSL em 22 de julho confirma Bolsonaro candidato, e nas pesquisas só Lula era capaz, né, de derrotar Bolsonaro, mas Lula estava preso e não podia ser o candidato. Foi nesse contexto, né, nesse fervilhão político de apatia da esquerda, de desesperança, de desespero, que surgiu o nosso grupo, Mulheres Unidas contra Bolsonaro. Esse grupo que nasceu de uma ideia de utilizar a rede social como uma forma, né, de chamar as mulheres para mobilizações pontuais na cidade. Aí eu, como a fundadora, posso falar que foi uma questão que eu achava que se limitaria à minha cidade, Salvador, mas existia uma carência tão grande de um espaço onde as mulheres pudessem debater política, onde as mulheres pudessem traçar estratégias em que ela pudesse interferir diretamente no pleito eleitoral. As redes sociais demonstraram ser um fronte de batalha. E, infelizmente, a esquerda brasileira não aprendeu, como em 2016, a eleição, né, do presidente Trump nos Estados Unidos, as redes sociais já foram utilizadas lá, como uma arma mesmo, disseminar notícias falsas para atacar os adversários políticos. Então, esse grupo, né, Mulheres Unidas contra Bolsonaro, o que primeiramente surgiu como uma forma de mostrar para a sociedade que as mulheres, primeiramente de Salvador, se alastrando para todo o país, estavam inconformadas e não desejavam a candidatura do Bolsonaro. Então, a gente sabia, como mulher, que, além de sermos atravessadas pelas violências, né, do machismo, mais precisamente, né, em relação ao nosso gênero, a gente sabe todas as violências, né, que circulam, né, esse sistema patriarcal, o racismo, a LGBTfobia, né, a xenofobia, capacitismo, etarismo, diversos preconceitos. Então, é muito mais do que ser contra o presidente, né? As mulheres, né, do grupo, elas demonstraram que ansiavam, né, ser contra o mal que ele representava também. E assim o Ele Não nasceu como um grito de guerra, primeiramente contra Bolsonaro, mas que acabou se tornando um Ele Não com um grito também de esperança, porque ele não, porque ele é racista, né? Ele não porque ele é machista, ele não porque ele odeia a natureza, ele não porque ele não respeita, né, as pessoas portadoras de deficiência, ele não porque ele representava exatamente esse nazifascismo que a gente já falava em 2018, e as pessoas diziam que a gente estava exagerando. E não à toa que em 2018, esse mesmo grupo, que depois de uma semana de existência, passou a ter mais de 1 milhão de mulheres, né, de membras, como a gente gosta de falar, para evidenciar a exclusividade feminina, é um neologismo, a gente pede licença, mas a língua portuguesa ela é extremamente machista, e essa é uma forma também da gente fazer, da gente fazer essa crítica, né, a crítica ao machismo na língua portuguesa, e essa violência política, né, que foi sofrida por nós, mulheres, em 2018, primeiramente com esse ataque cibernético, uma tentativa de silenciar as vozes das mulheres brasileiras, né, que estavam sufocadas por esse atropelo, né, do que representaria a candidatura de um homem extremamente misógino e machista. Essas mulheres, né, ao terem a sua liberdade de expressão cerceada, esse ataque cibernético virou um processo que ainda está em andamento, processo de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. A gente espera, de alguma forma,
que esse crime sofrido por nós possa, de alguma forma, ajudar, contribuir a colocar o Jair Messias Bolsonaro na cadeia, que é o lugar dele. Mas aí é papo para mais 5 minutos, finalizando para a Lili dar continuidade aqui na parte institucional. Algumas imagens das manifestações de 2018, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, mas estiveram em todas as capitais, cidades muito pequenas. E o que a gente assim mais se impressiona em relação à existência do grupo é que as mulheres que participam do grupo, uma boa parte delas são mulheres que não vêm de uma escola de militância, né, em movimento social, movimento partidário, seja qualquer outra forma organizada. As mulheres que começaram a participar desse grupo, uma boa parte delas nunca antes haviam participado de processos, né, de mobilização, de organização, de candidatura. Então, a gente percebeu que ser um espaço na internet onde a gente limitava a participação dos homens, né, não permitiam que os homens participassem para que as mulheres se sentissem à vontade, não sofressem com mansplain, né, quando os homens começam a explicar para a gente assuntos que a gente domina, ou interrupt, né, esses termos em inglês usados hoje, né, para evidenciar o machismo, né, quando eles nos interrompem a todo momento. Então, esse grupo na internet, ele foi uma possibilidade para que as mulheres, através daquela plataforma, se organizassem, debatessem e também trocassem saberes. Então, Liliane, por favor, dá o segmento aqui. Eu vou seguir aqui mostrando os slides. Boa tarde, gente. O que acontece? Todos esses movimentos dentro do próprio grupo, que a gente foi percebendo com as próprias mulheres, né, as ansiedades, as frustrações, vários pontos, né, de angústia que são montados socialmente com o passar do tempo para silenciar a mulher, acabaram gerando um movimento da gente virar também uma grande plataforma de direitos humanos. Isso precipitou tanto ações internas a nível virtual, que também depois se tornaram ações físicas, né, de socorro com as membras, mas também começaram a gerar trabalhos muito bons, né, e importantes por parte da gente. Nós fizemos, a Lud foi participar do FID para a ONU, começamos a pensar em outros tipos de projeto para o MUCB, e começou a gerar, inclusive, trabalhos nossos pessoais, né, artigos para Coimbra, o meu livro, que está sendo lançado agora, final de novembro ou início de dezembro, que é sobre violência sexual intrafamiliar, e ele foi precipitado a partir desses pontos que a gente começou a notar dentro do grupo, das pessoas que sentiam as coisas e não conseguiam falar. Aqui as meninas nas fotos na ONU também. E está precipitando tudo isso que a Lud falou num outro livro, que também a gente vai tentar lançar no ano que vem. Eu vou tentar lançar no ano que vem com uma amiga, que é exatamente sobre a triangulação que a gente já percebeu para o que está acontecendo agora, oriundo de várias construções que cabem no nazifascismo e que estão sendo reverberadas para cá. Então, tem tudo a ver com o movimento, sim, de silenciamento, e o livro, o primeiro é esse aqui, que a Lud está mostrando agora, Os Silenciadas, né, que vai ser lançado agora, e o outro é sobre o complexo de Cassandra, que são as síndromes que vão as pessoas criando, sobretudo aquelas que têm o conhecimento, e que elas ficam falando, né, vai acontecer tal coisa, e as pessoas são simplesmente ignoradas. Então, esse livro aí é o spoiler, que está baseado em cima das mulheres do Ele Não, que foram chamadas de todo tipo de adjetivo, de vadias, de burras, de estúpidas, porque elas começaram a falar, né? Elas começaram a citar coisas como que ele ia destruir tudo pelo caminho, é um vírus mortal, é como peste negra, é tipo um apocalipse, né?
e que ele era nazifascista, isso muito antes, 1 ano e meio, 2 anos antes de ter a própria Covid. Então, elas eram malucas? Não, elas não eram malucas. Simplesmente ocorre que um cientista chamado Giacomo Rizzolatti, ele lá em 1994, com a equipe dele, descobriu os neurônios espelhos, que todo mundo acha que só tem a ver com empatia. Mas não, os neurônios espelhos, eles ficam centralizados numa área do cérebro, mas algumas pessoas conseguem desenvolver, e sim, isso é um processo evolutivo, no cérebro inteiro. E isso precipita que as pessoas que desenvolvem isso em potencialidade, elas consigam ler antecipadamente e o comportamento, as emoções, os sentimentos, as sensações, as intenções e as distorções de conduta de um determinado sujeito. E foi isso que as mulheres do Ele não viram, potencialmente. Então, não, elas não eram malucas. E é isso. Esse é o meu spoiler do livro, que a gente está falando sobre as mulheres do Ele não, sobre o adoecimento das pessoas de uma forma geral, em cima de outros. E é isso. Eu acho que deu tempo? Acabou. Enfim, obrigada. Então, para finalizar, a gente queria dizer que a gente segue na luta, buscando produção literária, formação de humanos. A Lili não falou, mas ela é a nossa designer oficial, responsável por diversas campanhas educativas que vocês devem ver por aí, inclusive com participação junto à ONU, tá? Ela tem trabalho lá de questão da Covid, né, a prevenção, higienização das mãos, a necessidade da vacina, ela não citou, mas ela tem trabalhos lá junto à ONU. Então, a gente segue na luta. Vou botar um videozinho aqui para refrescar a memória visual de vocês do que foi o Ele Não em 2018. E por que nós devemos seguir na luta. Esses são materiais gráficos, né, feitos desde 2018 até hoje, divulgado nas nossas redes sociais. Amanhã eu acordei. Amanhã eu acordei. Somos mulheres, resistência de um Brasil sem fascismo e sem horror. O ódio pregar o amor. Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar. Amanhã eu acordei e vou abrir. Não, não, não. Amanhã eu acordei e lutei contra o opressor. Somos mulheres, a resistência. O Brasil sem fascismo, sem dor, vamos a lutar, a derrotar o ódio e pregar. Vamos a lutar, a derrotar o ódio e pregar.
como vocês viram, esse vídeo tem imagens não só do Ele Não 2018, tá? Diversas ações, diversas coisas que a gente vem participando aí desde 2018, e a gente não vai parar até que todos e todos sejam livres. Ele não, ele nunca, ele jamais, fora Bolsonaro. Lili, algo a dizer? Obrigada, gente, obrigada. Tô acabada. Lindas, eu não posso ver esse vídeo, Ludmila, eu não posso. Isso, Mais vezes eu volto para chorar. Eu não consigo ver esse vídeo também. Ai, lindas, obrigada, viu? Vamos passar para as agendas feministas e o próprio pensamento feminista, que não necessariamente é a mesma coisa, ainda que eu congrego daquela concepção de que o feminismo tem seu sujeito, e esse sujeito é a mulher, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente está observando aqui é o quanto o feminismo ele é capaz de não somente protagonizar a figura da mulher enquanto agente político no espaço público, como a gente viu no trabalho da Ludmila e da Liliane, que inclusive trabalhou muito próximo da minha casa, no Senai CETIC, CETIC se chama, fala, né? Senai CETIC, até hoje eu não sei pronunciar direito. Tentei assim olhar com bastante atenção para ver se em algum momento a gente se esbarrou na sua ida lá, mas todas as fotos você aparece numa versão diferente, aí ficou difícil de eu tentar materializar. E as caras eram completamente diferentes antes, mas a Senai CETIC mesmo. Mas, em suma, como vem a Ludmila e a Liane apresentando esse debate em torno do Ele Não, né? E a gente vê esse próprio a Ludmila acertou. Eu sou muito ruim, Ludmila, de pronúncias de siglas, essas coisas todas. De nome eu já sou. Tanto é que quem me conhece sabe que, para não correr o risco, eu chamo as pessoas de querida e querida, para não incorrer no erro de pronunciar errado. Mas a gente vê esse mesmo pensamento feminista também se fazendo presente aí no trabalho da Jade, né, e de alguma forma no trabalho da Bárbara, né. Ainda que no trabalho da Bárbara me pareça que eu acho que inclusive no trabalho da Bárbara é um pouco a junção, né, desse feminismo de ordem mais epistemológica, de produção do conhecimento, como traz a Jade, com esse feminismo que é fundamental, porque é a partir dele que alimenta toda a discussão epistemológica, que é esse feminismo que está na rua, que está disputando o espaço político. E eu confesso que eu estou aqui me segurando para não bancar de tiete, para não ficar feio da Ludmila e da Liane, porque queria muito conhecê-las. Mas, bem, para não ficar feio, eu só vou me conter aqui e só parabenizá-la pela iniciativa e dizer da alegria, de alguma forma, ter participado das manifestações do Ele Não, né? Porque, e eu acho que o Ele Não, ele tem isso, inclusive falei na banca da Desirê, o Ele Não, ele tem uma característica talvez muito distinta de toda e qualquer manifestação massiva, grande, dos últimos, sei lá, para não ser abusivo, dos últimos 20 anos. Né? Eu diria que foi a primeira vez, mas em qualquer caso, para não correr o risco, que é uma grande manifestação de rua liderada por mulheres. Né? E essa mulher como um sujeito que não era personificada, ainda que sabíamos que tinha Ludmila, Liane e tantas outras mulheres na liderança, o Ele Não foi personificado na figura de uma mulher, mas na representação de um sujeito
feminino, o que para mim é muito significativo do ponto de vista de uma mobilização massiva, que historicamente sempre foi ocupada pelos homens, né? O espaço público foi ocupado pelos homens, e é um espaço de homens, e nesse caso específico, ainda que tivesse homens, quem dava a voz, a liderança, eram as mulheres. Então, para mim, eu acho que esse é o grande barato do Ele Não, né? E aí vem a pergunta, né? Porque as manifestações de 2013, como a própria Ludmilla e a Eliane chamaram a atenção, foram capturados pelo discurso da direita, né? E, de alguma forma, não necessariamente uma direita bolsonarista, ainda que uma direita, né, com a MBL, que em um dado momento fez com Bolsonaro e depois rompe com Bolsonaro. Então, a pergunta é se vocês visualizam dentro dessa própria multiplicidade que é o movimento, e na ausência dessa liderança que, de alguma forma, dá o tom, né, se corre-se o risco do Ele Não também ser capturado por uma agenda de direita. Não digo uma agenda bolsonarista, mas uma agenda de direita, né? E aí, Jade, para eu não me estender, assim, essa discussão epistemológica é onde eu me aproximo do feminismo. Efetivamente, eu produzo conhecimento a partir da perspectiva feminista, né? É com esse aporte teórico que eu me coloco enquanto acadêmico. Como é que você visualiza todo esse debate, inclusive puxado a partir de leituras da Butler, de deslocar a mulher da centralidade do feminismo, né? Assim, tanto que já existe um certo debate de um feminismo sem mulheres, né? Como é que você visualiza isso? E a Bárbara, eu fiquei pensando, Bárbara, esse campo a periferia, né, é algo que também me chama muita atenção. Eu particularmente vejo a periferia como espaço de fronteira, né? Digo como espaço de fronteira porque efetivamente lá opera de modo muito visível a legalidade e a ilegalidade, né? Quem é que tem o monopólio da morte? Teoricamente, é o Estado. O Estado é a única instituição que pode matar, né? E mata maravilhosamente bem, né? Vide o extermínio da população negra nas favelas. Mas na periferia não é só o Estado que mata, né? É o Estado, é o narcotráfico, é a milícia, né? E aí eu queria que você pudesse falar um pouco mais do modo como essas mulheres estão se articulando em torno dessa ausência, né? Porque a periferia também é o lugar da ausência, sobretudo dessa legalidade, dessa ausência do Estado, né? Como é que vocês visualizam isso? Desculpa se eu me estendi muito, mas os trabalhos me mobilizaram bastante. É para responder? Quem começa? Acho que na ordem... Ou, de repente, se tiverem outras pessoas para fazerem perguntas... Não, melhor a gente responder. A gente pode abrir, o debate está aberto, gente. Vamos lá. Eu prefiro responder logo, senão a gente se enrola na resposta. Eu posso começar respondendo a sua inquietação sobre o movimento virar alguma coisa da direita? Vá, Lili. E aí você completa, tá, Lud? Você me completa, por favor. Com a sua percepção sobre a outra coisa que ele perguntou. Eu queria dizer que eu sou originariamente da direita, tá? Eu sou filha a Desirê me entrevistou, ela sabe disso. Eu sou filha de um militar, que era dos porões da ditadura, ele era investigador do exército, de elite, e eu fui criada dentro da direita, né? Eu entrei na onda de que PT e Lula, eu nunca votei na esquerda,
tá? Eu nunca tinha votado em candidato de esquerda, de chapa, nada disso até 2018. 2018 eu debutei, tá? E eu tinha uma perspectiva de centro-direita, mas assim, vocês viram o meu currículo, eu sempre fui voltada para ações humanistas e tal. Então, para mim, a minha percepção, né, você entra num negacionismo, você entra num processo de alienação que, não, é só briguinha política, né? É só quem gosta disso e quem gosta daquilo. Mas com a questão do Bolsonaro, e por meu pai ser de onde ele era, eu sabia quem era Bolsonaro. E eu, por ser arteterapeuta e ter uma visão diferenciada, e ser carioca, né, porque eu estou morando em São Paulo, mas eu era carioca, eu fiquei com um mal-estar muito grande, e eu identificava nele um mal muito grande, assim como todas as mulheres. E eu achava que eu estava sozinha no meu pensamento. E foi quando a Ludmilla criou o MUCB. Eu entrei no MUCB 5 dias depois que ele foi criado. As minhas inquietações que apareciam na rede social, uma amiga falou assim, olha esse grupo aqui. E quando eu olhei, tinha mulheres de direita, de esquerda, de centro, negras, brancas, amarelas, de tudo quanto era religiosidade, né, etnias, todas ali percebendo a mesma coisa, que esse homem era muito perigoso. Muito. E não era só porque ele dizia que a gente via, ele vinha com discursos homofóbicos e transfóbicos e machistas e misóginos. Não. Nós percebíamos alguma coisa muito mais voraz ali. Então, o grupo também tinha mulheres de direita como eu. Então, quando falaram assim, não, esse movimento vai virar alguma coisa de direita, não vai. Porque mesmo ainda lá dentro, nós vendo hoje, mulheres ainda dentro de um processo de alienação, de ainda não entender todo o movimento que foi feito através do Moro, da Lava Jato, e elas ainda não entenderam isso, né? Então elas ainda têm uma ressalva contra a esquerda e contra o Lula. De uma forma geral, muitas pessoas que eu conheço, que eram de direita, elas começaram a identificar que não era só questão de briguinha política, não era uma visão apenas política. E esse movimento, ele tem um balizador muito grande de perceber o nazifascismo. E o nazifascismo vem de extrema-direita, vem de uma direita que é alienada e que aliena. Então, eu particularmente, eu não consigo ver que exista esse movimento futuro. Pelo contrário, eu vejo um movimento em que minorias psicológicas, que são mulheres, negros, os indígenas, os LGBTQIA+, os pobres, perceberem, coisa que isso nunca aconteceu antes, deles se unificarem, eles entenderem que eles são uma massa que pode ser grupo, que eles não estão sozinhos e todos se dando a mão. Ou seja, aquela história do ninguém larga a mão de ninguém, virou realidade. E no momento que essas minorias psicológicas identificam o poder que elas têm, coisa que nunca ocorreu antes, isso é progressivo, disso se ampliar. Então, se distancia cada vez mais da alienação que vem da direita, sobretudo da direita, da extrema-direita. E é isso. Lud, a bola é contigo, pode falar aí. Eu vou complementar de forma rápida. Professor Márcio, muito obrigada pelas palavras, muito obrigada pela pergunta. Eu vou resumir o que Liliane disse em poucas palavras. Por que o movimento ele não pode ser sequestrado pela direita nem pela extrema-direita? Porque ele é constituído por feministas. E feminismo é um movimento de esquerda. O feminismo se coloca em defesa dos direitos humanos, em defesa das minorias. O feminismo verdadeiro, não estou falando do feminismo branco, pregado por elite, falando do feminismo negro, feminismo popular, feminismo praticado por minha mãe, que nunca leu Simone de Beauvoir, não sabe nem quem é, mas ensinou para a filha dela que ela tem que estudar, trabalhar, ser independente, ser emancipada. Então, é esse o feminismo. E esse tipo de feminismo é feito por mulheres. O nosso grupo é exclusivo por mulheres.
Então, o MBL é liderado por homens, o nazismo foi liderado por homens, o fascismo foi liderado por, o capitalismo é liderado por homens. Então, esses sistemas que matam, que exterminam, são práticas masculinas, não são práticas femininas, não são práticas feministas. Então, nosso movimento é constituído por mulheres. As mulheres se preocupam com elas e com o coletivo. E, principalmente, eu, como mulher negra, ainda venho da filosofia, né, também africana, ancestralidade, Umbutu, nós somos, né, eu sou porque nós somos. Então, é impossível a direita, a extrema-direita, sequestrar isso. Nós não cabemos dentro desse espectro político de centro, direita, extrema-direita. Aí a Liliane acordou por isso. Ela viu que ela estava no lugar errado. E a estratégia do grupo foi essa. No início, a gente dizia grupo feminino. A gente não dizia que era feminista. A mesma Ludmilla, eu, fundadora, sendo feminista, de esquerda, né, e tal, mas eu não me colocava, porque eu queria trazer as mulheres primeiro. Primeiro a gente junta, depois a gente vai educando a irmã, vai ajudando a desconstruir, ou até a gente se desconstrói. Então, é por isso, coletivos de mulheres não são sequestrados pela direita nem pela extrema-direita, porque nós somos feministas. Essa é a resposta. E agora vai eu, com a pergunta super tensa, do Márcio, super complicada. O Márcio adora fazer uma provocação. Né? Não, assim, e principalmente depois dessa fala da Ludmilla, ela me chama, me convida a responder essa pergunta com muito cuidado, porque essa resposta vai vir localizada, né, de uma mulher que é branca, de uma mulher que é acadêmica. O meu fazer político, ele acontece na academia, é como eu consigo colaborar melhor com as minhas habilidades e enfim. E ele vem carregado dessa preocupação de não fazer um desserviço, né? A pergunta do Márcio, ela, na verdade, foi a pergunta da minha dissertação de mestrado, né? O que significa a Butler, ela contestar a centralidade, uma ideia de centralidade do feminino para o feminismo, né? E, bom, o que eu tentei fazer na minha dissertação é entender como é que essa problemática surge das próprias contradições dentro do feminismo, né? Embora o feminismo ele seja um conjunto de movimentos de mulheres, encontros de mulheres que são diversas, que são múltiplas, né? E se constitua de fato em um encontro, esse encontro não é livre de atritos, né? Então, esses atritos, eles já chamam a nossa atenção para a não universalidade do que a gente considera o nosso sujeito do feminismo, o nosso sujeito mulher, né, desse feminismo. Então, por muito tempo, na teoria e na prática feminista, o sujeito do feminismo era a mulher branca burguesa. Assim. Foi assim que nasceu o feminismo que a gente conhece como feminismo hegemônico. Né? E quando a Butler ela faz esse rebaixamento, de fato, né, a professora Carla Rodrigues da UFRJ chama isso de rebaixamento. Ela faz um rebaixamento do gênero para dar espaço para que a gente consiga pensar a imprevisibilidade que são as nossas identidades. Assim. Não é para a gente parar de falar da experiência da mulher na nossa sociedade. É para a gente estar preparado com as ferramentas conceituais que a gente está criando a permitir a entrada de novas formas de ser que a gente não antecipou. Que pode não ser nem mulher, pode não ser nem homem, pode ser um tipo diferente do que a gente estava esperando de ser mulher, um tipo diferente do que a gente estava esperando de ser homem, e as nossas categorias analíticas que a gente cria para falar de coisas, né, de forma artificial, que é o que a gente faz na teoria, a gente não está representando o mundo como ele é, a gente está criando formas artificiais de dar conta daquela experiência que é caótica, né? O social, ele é caótico, a gente está fazendo o melhor que a gente pode para lidar com esse caos e fazer algum sentido daquilo, né? E essas nossas categorias que a gente está usando para lidar com esse caos, elas precisam
dar conta da nossa realidade histórica e material, mas também elas precisam estar abertas à mudança. Porque senão a gente vai manter o nosso sujeito sempre o mesmo e nessa manutenção a gente vai excluir vários outros sujeitos, como foi na primeira onda do feminismo, em que, enfim, o sufrágio não era para mulheres negras, era para mulheres brancas, mulheres negras não eram mulheres para essas mulheres, né? E aí, o que a gente tem que pensar nisso? Na dimensão de exclusão que as nossas categorias fechadas geram. E é isso que a Butler faz. E é isso que eu tento trazer aqui para vocês, para tentar responder essa pergunta, que é super cabeluda, assim, e eu espero ter colaborado, pelo menos, para iniciar esse debate. Assim. Bom, agora sou eu para tentar responder essa pergunta, que também é uma das perguntas que eu coloco para essa dissertação, assim, de perceber, né, como que as mulheres editoras contribuem e se articulam para lidar com essas ausências dentro dessa fronteira, né? E é interessante, professor Márcio, quando você traz essa ideia de fronteira, porque pelos estudos, assim, espaço-temporais e feministas, né, localizados a partir dessa perspectiva do sul global. Então, eu falo aqui da Glória Anzaldúa, por exemplo, quando ela traz essa noção de fronteira, me veio ela, assim, uma chave mesmo, porque a fronteira é algo habitável, assim. Então, assim como ela coloca a fronteira como algo fortemente habitável, e não, né, assim, nessa perspectiva de romantizar, porque quando se fala, né, a periferia tem, né, essa possibilidade de criação, de criatividade no cotidiano, mas ela não né, subtrai dessa criatividade uma noção tensiva mesmo, em constante negociação, porque a forma, né, como você cita muito bem, que há tecnologias até como a Vina Das e a Débora Poole, elas trazem, de domesticação desse Estado com essas jurisdições, com essas legitimidades de certas violências e outras, né, consideradas, não, isso aqui temos que, né, tratar com essa violência legítima, que seria o poder da polícia, né, por exemplo, mas eu penso nessa noção, assim, de habitar essa fronteira com que a Glória Anzaldúa, né, propõe, e até outras pensadoras, assim, que buscam entender que a abolição de temporalidades é essa, que a América Latina, na história, né, na construção histórica, já nos coloca, assim. Então, uma ebulição de temporalidades é um choque de culturas, então é no choque, na crise, assim, que essas, né, editoras do jornal, elas buscam mecanismos de criatividade que se fazem até em uma certa urgência. Então, assim, por exemplo, para poder ter políticas viáveis de economia, políticas viáveis de poder sair para trabalhar. Então, precisam articular uma rede de outras mulheres, inclusive, né, que são a rede de vizinhas, que elas pautam muito, né, nessas narrativas, para poder ter essa mobilização e essa possibilidade, né, de existir nesse espaço, que é um espaço de perfeita contradição. Então, assim, tem uma outra autora que eu me lembrei muito, assim, quando você traz essa fronteira, assim, que é a Silvia Rivera Cuscanque, que ela fala sobre essa fronteira, ou essa fissura colonial, que ela chama, né, como algo a ser habitável, assim, territorializado, para poder dar conta dessa dimensão que é ambígua, dessa dimensão que ela envolve, por um lado, certas invisibilidades, mas também possibilidades de existência, sabe? Então, eu fiquei pensando nessas articulações feitas, né, que se dá nessa comunicação cotidiana, e que o que a Jade fala muito bem, que é organizada
né, para dar conta, assim, de registrar no tempo e no espaço em forma de uma criação narradora, assim, no formato, né, do jornalismo. Então, seria algo assim, meio que habitar, né, corporificar, estar ali para dar conta dessa ebulição mesmo, que é característica, né, dessa fronteira, dessas visibilidades e, ao mesmo tempo, invisibilidades, né. Então, eu acho que é isso, assim, a ideia de um farol. Enquanto o farol está produzindo uma visibilidade, automaticamente existem invisibilidades por trás. E aí é tentar, né, fazer essas histórias, né, que passaram despercebidas, estarem ali, participando também. Eu acho que é isso. Muito obrigada pela questão, fiquei... Vamos para a próxima rodada? Vamos. Muito obrigada, meninas, obrigada mesmo. Eu fiquei mais quietinha aqui, porque, que nem o Márcio disse, eu sou suspeita com as meninas do Elinão, com a Jade, a Bárbara, é um prazer conhecer, eu até usei alguns dados do Nós da Periferia na minha dissertação, então foi bem legal, né, e vocês foram juntas aí, não por acaso. Vamos passar para a próxima, então? É a Merli, eu vi que ela estava aqui.